Vasos de honra número 2. Depois de peregrinar por mais de 40 anos no deserto, o povo de Israel finalmente se assentou na cidade de Siló, que foi descoberta recentemente pelos arqueólogos em virtude da grande quantidade de cacos de vasos quebrados na superfície da terra. Siló permaneceu sendo local de adoração por mais de 300 anos. Esse local depois se moveu para Jerusalém. Quando finalmente se assentaram em Siló, os irmãos israelenses fizeram uma aliança, um compromisso de estarem juntos uma vez por ano. Cada um deles recebeu sua porção de terra e cada um iria com a sua família para a sua porção. Mas uma vez por ano se reuniriam em Siló para pedir perdão a Deus, para pedir ao Senhor as bênçãos sobre as suas famílias, sobre as suas terras, para estarem em comunhão uns com os outros e também para celebrar a vida. Contudo, ocorreu um problema com alguns irmãos de Benjamim que fizeram algo terrível, e as 11 tribos se reuniram para punir aqueles irmãos. Como o povo de Benjamim não entregou aqueles irmãos, ocorreu uma terrível contenda entre eles, e eles acabaram dizimando a tribo de Benjamim. Muito constrangidos com toda aquela vergonha de terem agredido e exterminado seu irmão Benjamim, os irmãos pararam praticamente de congregar, pararam praticamente de se reunir em Siló uma vez por ano. E experimentaram algo que estamos experimentando nesses dias, uma espécie de isolamento social. Não por causa de um vírus, mas por causa de uma contenda que tinha havido entre eles. O livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, conta a história de Eucana. Eucana era um homem que, em virtude do seu amor por Deus, não deixava de ir todos os anos a Siló sacrificar ao seu Deus. Ainda que todos os irmãos tivessem se esquecido, Eucana seguia firme na sua disposição de buscar a Deus e de levar a sua família para também, junto com ele, adorar, sacrificar ao Deus vivo. Essa história é uma história linda, porque todos os outros irmãos pararam de congregar. Mas Eucana não parou de congregar, não parou de buscar a Deus, não parou de levar a sua família a Siló. Havia em Siló um sacerdote muito pouco espiritual, um homem que estava praticamente desviado de Deus juntamente com seus 2 filhos, que faziam coisas terríveis. Mesmo assim, Eucana não deixou de buscar a Deus e de ser um exemplo para todos nós como um homem que, ainda que todos deixem de buscar a Deus, ele, porém, não deixaria. Eucana é um vaso de honra construído pelas mãos de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para a segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 20, que diz assim: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. O que classifica um vaso, se é um vaso de honra ou se é um vaso de desonra? Eu queria chamar a sua atenção para 3 posições, 3 características que diferenciam um vaso de honra e um vaso de desonra. A primeira delas é que o vaso de honra atinge o propósito para o qual ele foi criado. Todos nós, segundo a palavra de Deus, fomos criados para a glória de Deus. Não atingir a glória de Deus é ser um vaso de desonra. Viver para a glória de Deus é como ser um vaso de honra. Deus fez todos para a honra. Contudo, como nos desviamos do Senhor, alguns de nós escolhem ser vaso de desonra. Alguns de nós escolhem não cumprir o propósito para o qual foi criado. A segunda característica de um vaso de honra é se ele se enche do que é bom. Aqui, o apóstolo ele diz que se alguém quiser a si mesmo se purificar, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Como que eu me purifico? Me enchendo do que é bom, me enchendo do perfume suave do Senhor, deixando que Jesus tire de mim o meu melhor perfume, deixando que Jesus me encha e possa tirar também de mim o meu melhor perfume. Assim eu cumpro o propósito de Deus, me enchendo do que é bom e sendo bênção, mostrando a presença de Deus em mim. E a terceira característica de um vaso de honra é que, após cheio, após ser preenchido, esse vaso serve de manancial para Deus e manancial de Deus para as outras pessoas. Você se lembra da história de Eucana que eu acabei de dizer? Eucana não apenas se enchia de Deus, ele transbordava.
e dava também de Deus para as pessoas que estavam ao seu redor. Que assim você possa ser um vaso que glorifica o seu Criador cumprindo o propósito, que se enche da presença do Senhor, que serve de manancial para todas as pessoas que se achegarem na sua presença. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.